Muito bem, seja bem-vindo ao Tempo 3. Quem vos fala é o pastor Semei Gondim. E eu quero convidar você, antes de qualquer coisa, a clicar aí nesse botãozinho onde está escrito assim, inscreva-se. Quando você clicar, você deve também acionar o sininho. Dessa forma, todas as vezes que vídeos novos forem postados aqui, você será avisado. O sininho funciona como a sua caixa de mensagem. Todas as vezes que você clicar lá, você saberá quais são os vídeos que foram postados. Muito bem, hoje nós vamos falar das leis dominicais. E o conteúdo pesquisado para esse tema é o capítulo 9 do livro Eventos Finais. Na página 108 está escrito: Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, santificando esse dia e separando-o de todos os outros como sagrado à sua própria pessoa, para que fosse observado por seu povo durante todas as suas gerações. Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e as leis. Este poder, tensionando provar que não somente era igual a Deus, mas estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde deveria estar o 7º. E o mundo protestante tem admitido que este filho do papado seja considerado sagrado. Na palavra de Deus, isto é chamado de fornicação. Apocalipse 14, verso 8. Muito séria essa advertência, percebe? Muito grave esse delito. Na peleja a ser travada nos últimos dias, estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa peleja, o sábado do 4º mandamento será o grande ponto de litígio, pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como Criador dos céus e da terra. Muito bem, o livro continua dizendo: o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão. E muitos que se unem ao movimento não percebem para onde procede a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e a ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Não sei se você sabe, mas há muitos vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto, sobre a arregimentação de governos e instituições que estão trabalhando insistentemente, fortemente, para que leis dominicais sejam aprovadas. Você já deve ter visto muito conteúdo falando dos lockdowns climáticos, do clamor de muitas nações por um dia de descanso, e normalmente eles apontam esse dia de descanso como o domingo. Isso já é fato, e os escritos do Espírito de Profecia deixam claro que essas leis serão aprovadas sobre o pedido do povo. As pessoas clamarão pela aprovação dessas leis. E os governos, para tentar fazer uma média com o povo, para se sentirem aprovados pelo povo, aceitarão essas reivindicações e aprovarão leis que tornarão o domingo um dia de descanso, um dia onde todas as pessoas devem parar as suas atividades e se devotar à família e às coisas religiosas. Isso não seria um problema se Deus não tivesse dado ao seu povo uma lei moral que deixa claro que o sábado é o 7º dia da semana e que esse 7º dia da semana foi separado e consagrado por Deus para ser dedicado a Ele. Todos os esforços humanos seriam de grande valia se eles fossem feitos na direção de agradar o Deus eterno, o Senhor dos Exércitos. Em outra parte dos escritos do Espírito de Profecia, a autora escreve o seguinte, que a queda de Babilônia se dará definitivamente quando esta tiver impondo à consciência humana a guarda de um falso sábado, de um sábado espúrio. Quando a observância do domingo for organizada através de leis e as nações forem conduzidas ao erro por causa dessas leis, essa será a queda definitiva de Babilônia. Estaremos verdadeiramente no fim. É o que ela chama de
queda completa de Babilônia. Babilônia já começou a cair, influenciando o mundo, as nações, as igrejas que são suas filhas a adotarem esse regime. Mas a queda completa será quando Babilônia se unir à segunda besta, que dará poder a ela, que é a primeira besta, para realizar os seus intentos, que são totalmente satânicos. E o livro continua dizendo: há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem: se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E tendo chegado a essa conclusão, assentam-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo de angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que nos confiou. Como fiéis atalaias, deveis dar aviso ao ver que vem a espada, para que homens e mulheres, pela ignorância, não sigam o rumo que evitariam se conhecessem a verdade. Esse é o momento em que o Espírito de Profecia nos diz que somos responsáveis por estar anunciando isso ao mundo, advertindo o mundo do que está acontecendo. Em outro lugar, a profetisa do Senhor escreveu: sorrateiramente e sem despertar suspeita, todos esses planos estão sendo engendrados. Por isso nós precisamos trabalhar, por isso nós precisamos anunciar, por isso nós precisamos avisar as pessoas o que está por vir. Toda essa movimentação em torno deste grande problema de saúde, de ordem sanitária que está acontecendo no mundo, acaba levando as pessoas a se acostumarem com certas restrições e a admitirem certas imposições. Podemos dizer que o caminho, o tapete vermelho para a entrada da besta que emerge do mar está sendo estendido. E o plano de Satanás é que não percebamos o que está acontecendo, mas o Senhor não nos deixará desavisados. É minha responsabilidade e sua responsabilidade comunicar às pessoas o que está por vir. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, um sábado falso. E os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exaltam, que violam a lei de Deus pisando o seu santo sábado. Então a escritora americana do livro Eventos Finais diz assim: quando nossa nação abjurar os princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Essa profecia já está se cumprindo. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Meu querido amigo, minha querida amiga que está assistindo esse vídeo, você que é um protestante como eu, lembre-se do chamado de Deus para você. Não devemos deixar que instituições ou homens poderosos desse mundo nos digam o que fazer. Volte a abraçar a palavra de Deus com todas as suas forças. Volte ao assim diz o Senhor, para que você esteja seguro nesse tempo de prova, nesse tempo de engano. Em breve serão impostas as leis dominicais e homens em posições de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. Observe que este texto está coadunado com o que diz a palavra de Deus, porque o remanescente é visto como um pequeno povo, um povo que sobra, a minoria, e a grande maioria está trilhando pelo caminho largo, o caminho mais fácil. Esta minoria, apontada por esse texto que acabamos de ler, é o remanescente de Deus. Se enquadra no texto que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Este povo pode ser pequeno, meu amigo, minha amiga. Você e eu podemos fazer parte deste pequeno povo, mas jamais devemos imaginar que fazemos parte de um povo de pequeno poder. Porque a este povo foi dada a promessa da chuva serôdia, da unção plena do Espírito Santo, para vivenciarmos com poder e enfrentarmos com poder esses últimos dias da história terrestre. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade.
E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. Será que já não estamos vendo isso acontecer? Chegará um momento, meu querido amigo, minha querida amiga que está assistindo esse vídeo, chegará um momento em que essas catástrofes que estão aumentando cada dia sobre a terra será associada àquelas pessoas que supostamente estarão transgredindo as leis que os homens criaram. Satanás se levantará para fazer com que as pessoas acreditem que todo sofrimento humano é culpa daqueles poucos rebeldes que se negam a aceitar o domingo como dia sagrado. Olha o que diz o livro: Satanás dá sua interpretação aos eventos, e os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tendenciando a aplacar a ira de Deus, estes homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Estes são sinais do fim. Estes são momentos solenes. Quando for invalidada a lei de Deus e a apostasia se tornar um pecado nacional, o Senhor agirá em favor do seu povo. Essa é a nossa esperança. O Senhor virá em favor do seu povo. Agora não haverá mais necessidades de mártires. Agora não haverá mais necessidade de que homens e mulheres de Deus morram por alguma causa, porque agora estaremos no fim da história do pecado. A porta da graça estará fechada e o Senhor virá como grande general para proteger o seu povo, aquele pequeno rebanho de seres humanos vivos, fiéis ao Senhor, que estarão de pé nos últimos dias da história. A apostasia nacional será seguida de ruína nacional. Esse será um momento solene, essa será uma hora sagrada, a hora em que Deus estará se aproximando do planeta perdido para salvar o seu povo, para resgatar o seu povo da ruína mundial. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Há muitas pessoas que ainda acreditam que os adventistas do sétimo dia pregam a guarda dos mandamentos, incluindo o sábado, como sendo uma forma de serem salvos os seres humanos. Esse é um grande erro a respeito da crença adventista. Os adventistas do sétimo dia acreditam que a lei de Deus deve ser guardada por amor, seguindo o convite de Cristo que disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A lei não salva, o sábado não salva, mas a lei, como está escrito em Apocalipse, identificará os salvos por ocasião da volta de Jesus. Porque está escrito, e eu já citei no meio deste vídeo, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Os seguidores da verdade são agora compelidos a escolher entre desrespeitar um claro preceito da palavra de Deus ou perder a liberdade. Se renunciarmos à palavra de Deus e aceitarmos costumes e tradições humanos, talvez ainda nos seja permitido viver entre os homens, comprar e vender e ter os nossos direitos respeitados. Se, porém, mantivermos a lealdade a Deus, isto se dará à custa de nossos direitos entre os homens, pois os inimigos da lei de Deus têm se coligado para esmagar o juízo independente nas questões da fé religiosa e no controle das consciências humanas. O povo de Deus reconhecerá o governo humano como sistema estabelecido por determinação divina. Por preceito e exemplo, ensinará a obediência a ele como dever sagrado, enquanto sua autoridade for exercida em sua legítima esfera de ação. Mas quando as suas reivindicações estão em desacordo com as reivindicações de Deus, devemos escolher obedecer antes a Deus do que aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida e obedecida como autoridade acima de toda legislação humana. O assim diz o Senhor não deve ser posto de lado por um assim diz a igreja, por um assim diz o Estado. A coroa de Cristo deve ser erguida acima de todos os diademas dos potentados terrestres. Satanás oferece aos homens os reinos do mundo se lhe concederem a supremacia. Muitos fazem isso e renunciam ao céu antes morrer do que pecar. É melhor passar necessidade do que defraudar.
melhor passar fome do que mentir. Que essa seja a sua posição, que esse seja o seu sonho, manter-se fiel ao assim diz o Senhor, pesquisar com diligência as verdades sagradas da palavra de Deus, para que não aconteça com você ou comigo aquilo que está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.